Hoje eu te ensino como se tornar um herói em 12 passos. A jornada do herói. Você já conhecia essa expressão? Provavelmente não. Porém, se trata de uma convenção, um paradigma literário que se encontra em várias obras. E olhando para o número dessas obras já feitas usando a jornada do herói, podemos dizer que ela deu muito certo. Ela é muito boa porque ela auxilia os escritores a fazer uma história digna, uma história verossímil e que seja muito boa pra gente ler. Se torna uma história emocionante e plausível. O bom dela é que ela segue uma forminha, então quando um escritor vai escrever a história dele, é só você ter os personagens, o meio que se passa essa história, encaixar tudo nessa forminha e ir criando o roteirinho. Depois que ele faz isso, a história fica boa, porque a gente já viu aquilo ali antes, aquilo ali é tipo uma assimilação, isso é porque é bom, a gente já viu isso antes, a gente sabe o que vai acontecer mais ou menos, então a gente se sente confortável. Só que antes de falar como é que ela é e como é que ela funciona, eu vou dizer como é que ela surgiu. Joseph Campbell foi um escritor e um pesquisador de religião comparada, e de mitologia também. Ele foi um grande expoente na pesquisa da persona. Podemos dizer até que ele é um psicanalista, porque ele estuda as pessoas, o jeito que elas agem, o jeito que elas pensam. Ele estudava o impacto que as obras literárias e até filmes tinham nas pessoas. Depois de vários anos de estudo e muitas pesquisas, ele desenvolve o Herói de Mil Faces. Esse número explora os inúmeros líderes religiosos e como eles viveram. Mostra como é que foi a vida deles, como é que surgiu eles e como eles se tornaram grandes. Como se fosse uma jornada deles, então, a jornada do herói. Nesse livro, o Joseph Campbell, ele pega e fala 12 passos que todo herói deveria ter para se tornar um mito, né? Ele utiliza a psicanálise para embasar o que ele está falando, então o que ele está falando tem fundamento, não é só palavras jogadas ao vento. Ele nos demonstra algumas coisas que um herói tem que ter para a gente se sentir atraído por ele, não sexualmente, né? Mas a gente tem que gostar dele de alguma maneira, a gente tem que ver essas coisas nele para a gente poder falar, esse cara é um herói. Vamos ver quais são esses 12 passos. O primeiro passo é conhecido como o mundo comum. O primeiro passo é a apresentação da história principal. Nela a gente vê como é que é o mundo onde o personagem principal vive e como é de fato o personagem principal. A gente conhece um pouco mais sobre como é que é a personalidade do nosso personagem. A gente sabe se ele é um cara legal, se ele é um cara raivoso, se ele tem amizades ou não. A gente também sabe se o mundo principal que ele vive é um mundo bom ou não, ou se ele está insatisfeito ou satisfeito com a situação atual. Um exemplo disso é o filme O Hobbit, onde a gente acompanha o personagem do Bilbo Bolseiro vivendo no condado, né? A gente consegue ver como é que é a vida dele. Mostra um pouco de como é que é o relacionamento dele com os vizinhos dele, com os amigos que ele tem e tal. Mostra bastante da personalidade dele e é isso que é o primeiro passo do herói. O segundo passo é conhecido como a chamada aventura. Quando algo acontece na vida do herói que faz ele quebrar a rotina dele. Algo faz ele chama a atenção dele, algo faz ele mudar completamente a perspectiva dele do mundo. Pode ser uma vingança, pode ser uma coisa boa, pode ser uma amizade, um amor. Qualquer coisa pode chamar a atenção dele e fazer ele ir pra aventura. Quando em Batman Begins, o Bruce Wayne tenta matar o assassino do pai dele, só que ele não consegue, porque a outra pessoa mata ele, no caso, e ele vai até o Falcone tentar botar medo no cara, falar que ele vai ser o fodão, não sei o que lá, e ele vê o quão pequeno ele é em relação a tudo que tá acontecendo. Isso faz ele ter uma ideia de quão pequeno e fraco ele é. Faz ele ir o mundo inteiro viajando, roubando e fazendo pequenos furtos. More than your old man, anyway. In the joint, Chill told me about the night he killed your parents. He said your father begged for mercy. Begged. Like a dog. O passo 3 é chamado de a recusa do chamado. Fica claro porque tem esse nome. Quando ele é chamado à aventura, algo faz ele negar aquela situação, faz ele não querer embarcar naquela aventura. Ele fica com medo ou ele fica acovardado, algo faz ele não querer sair dali da rotina dele. Como no filme Star Wars, quando o Obi-Wan recebe aquela mensagem da Leia falando que ele precisava da ajuda dele, e o Obi-Wan vai até o Luke e fala sobre a história do pai dele, e fala que o pai dele foi um grande cavaleiro Jedi, e que ele queria que o sábio de luz do pai dele ficasse com o Luke. Porém o Luke explica que ele tem que ficar em casa ajudando os tios dele, que ali é o lugar dele, ele não pode sair dali.
Ele não quer sair daquele lugar que ele está acomodado. You must learn the ways of the Force if you're to come with me to Alderaan. Alderaan? I'm not going to Alderaan. I've got to get home. It's late. I'm in port as it is. I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. I can't get involved. I've got work to do. It's not that I like the Empire. I hate it, but there's nothing I can do about it right now. It's such a long way from here. That's your uncle talking. Boy, my uncle. How am I ever going to explain this? Learn about the Force, Luke. Look, I can take you as far as Anchorhead. You can get a transport there to Mos Eisley or wherever you're going. You must do what you feel is right, of course. Passo 4. O encontro com o mentor. Em determinado ponto do filme, algo faz com que nosso protagonista mude de ideia. Pode ser um mentor que fala pra ele que ele deve mudar, que ele é o escolhido, ou que ele deveria continuar a luta dele. Ele assim percebe que estava sendo um pouco egoísta em não querer ajudar a situação que está acontecendo. Um exemplo desse encontro com o mentor é visto em Matrix, quando o Neo ele fala com o Morpheus pela primeira vez, né? E no filme a gente tem uma divergência de quem é o mentor real, porque pode ser o Morpheus que fala que ele é o escolhido, ou pode ser o Oráculo que nega ele ser o escolhido, né? Porém não deixa de ser uma forma de avisar ele, que ele não pode desistir, que ele tem que continuar, que o único jeito dele conseguir completar a missão dele é continuar na jornada do herói. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Isso nos leva até o quinto passo, que é o cruzamento limiar. Nesse ponto, o herói ele aceita que ele deve deixar o seu passado no passado e que ele deve embarcar nessa aventura, que ele deve deixar de ser medroso e tal. Assim, o herói aceita o seu destino e vai realmente querer se tornar um herói. O cruzamento limiar geralmente é visto como uma coisa bem gráfica. Podemos ver isso, por exemplo, no filme Alice no País das Maravilhas, a animação fodaça de 51, não aquela merda que o Johnny Depp fez. Quando a Alice ela pega e entra no buraco do coelho e desce lá e mostra aquele novo mundo fantástico e louco, é uma coisa bem gráfica que é mostrada, é aquela transição, sabe? O Star Wars também acontece quando a nave entra no hiperespaço e daí dá aquelas luzinhas voando, sabe? No hiperespaço. Ou no Matrix, quando o espelho derrete na cara dele, ele começa a entrar dentro voltando no mundo real, né? Então sempre essa passagem gráfica, uma transição gráfica, né? Aqui o passo 6 pode também ser visto como o passo maior, que são os testes aliados e inimigos. Nesse passo mostra um pouco mais do treinamento do nosso herói. Ele vai treinando, ele vai lutando, vai perdendo batalhas, ganhando batalhas, achando amigos, desencontrando amigos. Cada batalha que ele perde ou que ele vence vai deixando ele mais forte, mais preparado para o objetivo final. Podemos ver isso claramente no filme Jogos Vorazes, quando a Katniss começa a treinar naquela sala onde ela pega o arco e tal. Ela treina muito, ela vê como é que ela tem que agir para conseguir os suprimentos que vão ser enviados a ela depois no futuro. Ela conhece mais o sistema de como ganhar um jogo, como ganhar essa batalha. Ela vê que não era só aquela raiva, porque ela era muito raivosa no início do filme, né? Depois ela começa a aceitar que para sobreviver, ela vai ter que aceitar aquela situação que foi imposta a ela. Então ela treina muito, ela tem aquela desenvoltura de treinar e aceitar aquilo que está acontecendo com ela. Lá também ela encontra o aliado dela, que é aquele cara que também pode ser visto como mentor, aquele loirinho lá que eu não sei o nome dele, mas é o Woody Harrelson. O Woody Harrelson tá muito massa nesse filme, engraçado. Thank you for your consideration. O passo 7 é chamado Aproximação da Caverna Profunda.
Aqui é a parte mais tensa do filme, onde o herói quase se torna um alvo. Ele acaba ficando com muito medo do que pode acontecer. Ele pode encontrar o vilão, ele pode saber de alguma coisa que o vilão fez, e ele fica realmente acovardado diante daquela presença maligna, né? A gente pode ver naquela cena do Homem-Aranha 1 primeiro, sabe, Homem-Aranha? Ele acaba atacando uma daquelas festas que tem em Nova York, e lá vários executivos da Oscorp acabam sendo mortos pelo Duende Verde. Ele mata como um símbolo de vingança dele. E o Homem-Aranha vê aquilo pela primeira vez e ele vê o quão mal aquele cara pode ser e quanto perigo ele pode trazer a ele. Então é a primeira vez que ele realmente se sente assustado em relação ao vilão principal. O passo 8, aprovação máxima. Aqui é o auge da crise, é o auge da batalha, a guerra final. É o último passo do herói para enfrentar aquele inimigo dele. Ele precisa dar tudo dele, tudo aquilo que ele treinou, tudo aquilo que ele conheceu, ele tem que mostrar que ele sabe aquilo ali para conseguir enfrentar o seu último inimigo. É o momento onde o herói efetivamente precisa enfrentar os seus medos. Como em Star Wars, eu já falei de Star Wars, mas foda-se, Star Wars é muito foda. Quando finalmente o Luke decide enfrentar o Império, ele vai junto com seus aliados, vai todo mundo da frota dos rebeldes e dá aquela batalha foda no espaço e naves explodem, guerra, e daí o Luke vai lá com a sua X-Wing e finalmente destrói a Estrela da Morte, o maior símbolo do Império. E a gente finalmente vê que o Luke é o escolhido e ele destruiu o símbolo maior do Império. Muito foda, cara. Isso é muito louco. Alerta! Alerta! O passo 9 é a conquista da recompensa. Depois da turbulenta aprovação máxima, aqui é a parte da calmaria, no caso do filme, né? Pode ser o final do filme em alguns aspectos, ou pode ser até numa trilogia, uma parte mais amena, né? Antes da tempestade vem a bonança, tipo isso. E aqui o herói recebe uma recompensa por ter destruído aquele mal anterior. Pode ser uma recompensa do objetivo inicial do filme ou de uma missão secundária, né? De qualquer forma, você meio que opera com uma compensação pela sua vitória. Pode ser ouro, uma princesa, uma recompensa, um amigo ou simplesmente mais conhecimento. E temos um exemplo muito gráfico e muito fácil de entender é no jogo Super Mario, né? Onde todos os jogos Super Mario ele faz isso no final, onde ele salva a princesa Peach, né? Então ele finalmente, depois de derrotar o maior mal, ele fica com a princesa e ele pode ser feliz com a princesa fazendo filhos. O passo 10 é o caminho de volta. Aqui o passo 10 é a parte mais curta da história na maioria dos filmes, onde mostra o herói voltando pro seu cotidiano. Porém, em alguns filmes essa parte do caminho de volta pode dar gancho a uma sequência, né? Então, nem sempre quando é só um filme, essa parte meio que encerra mais ou menos o filme, né? Mas quando é uma sequência, uma trilogia, essa parte pode dar um gancho para um próximo filme ou jogo. Vemos isso muito bem no jogo Metal Gear Solid do PlayStation 1. Depois de derrotar o Liquid na porrada, o Snake, ele consegue finalmente fugir da Shadow Moses Island, daquela base maldita, junto com a Meryl, aquela mulher que dá a entender que seria a namorada dele. Voltando assim para a normalidade, então fica dando a entender que tá tudo certo. Porém, bem no finalzinho, depois dos créditos, mostra que as consequências daquilo ali vão ser maiores e a gente espera uma sequência. You. It's nice, isn't it? Being alive. Come on. Let's enjoy life. Parte 11, a ressurreição. Aqui o herói pode enfrentar uma missão secundária, ou ele pode renascer depois de grande, ou com outro poder novo, ou ele pode enfrentar uma missão secundária que ficou perdida antes e que ele está concluindo agora, alguma coisa, uma trama paralela da história principal. Um exemplo disso é no filme Kill Bill, quando a Beatrix Kiddo é enterrada viva
e ela tá lá debaixo do caixão, tentando saber como ela vai sair. Ela começa a se lembrar das suas aulas com o Pai Mei, e ela se lembra do soco de meia polegada, e ela consegue finalmente sair de lá meio que renascendo de fato, né? Saindo do túmulo viva. E finalmente o passo 12, que é o retorno transformado. Aqui o nosso herói volta pra casa, ele volta bem, ele volta completo de si, e depois de várias jornadas e várias aventuras ele está completo, ele está preparado para qualquer coisa. A história termina e a gente fica feliz pelo que aconteceu, a gente não fica insatisfeito de nosso herói ter sofrido ou ter perdido, porque tudo valeu a pena para ele conseguir salvar o mundo no final das contas. A gente vê isso muito bem no filme WALL-E, aquela animação da Pixar, onde o robozinho finalmente consegue salvar a humanidade e consegue levá-la de volta para casa. E quando os humanos chegam aqui, a gente fica com aquela impressão de que tudo vai dar certo, que tudo vai renascer e a Terra vai ser um lugar bom de novo. Ou seja, o final feliz. This is called farming. You kids are gonna grow. Então é isso, pessoal, se você gostou do vídeo você pode dar um gostei aqui embaixo, se inscrever no canal e comenta, por favor. Eu adoro quando vocês comentam, poder responder os comentários de vocês, dicas de novos vídeos ou dicas de melhorar os vídeos, eu não sei. Eu agora arrumei a thumbnail dos vídeos e o designzinho do canal, então eles estão combinando, então tá mais bonito de se ver. Eu tô tentando melhorar cada dia mais a edição também, eu tô aprendendo novas coisas do Premiere, aprendendo talvez aí no futuro um After Effects para fazer uns efeitos diferentes. Eu tô pensando também em fazer quadros novos relacionados a jogos e até séries, então se vocês tiverem algum interesse, vocês podem me falar. Ah, e se vocês gostaram muito do canal e vocês acham que outras pessoas poderiam gostar também, vê se vocês compartilham com alguém isso, né? Eu faço esses vídeos com tanto amor e carinho, outras pessoas podem gostar também. Muito obrigado pelo apoio e pela divulgação aí, com os likes e maravilhosos. E é isso, pessoal. Se eu estraguei os filmes de vocês, agora vocês veem os filmes com outros olhos e veem que todos os filmes são iguais. Desculpa, eu não queria fazer isso, minha intenção não era essa. Na verdade era assim, eu queria destruir a vida de vocês. Tchau.